Muito bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem Mártir, nós estamos aqui para realizar o encontro da nossa Escola da Fé, lembrando àqueles que não nos conhecem, não nos acompanham lá na paróquia. Toda terça-feira, pela noite, nós fazemos um estudo do Catecismo da Igreja Católica. Então nós vamos continuar este estudo de onde paramos. Pode ser que alguém que nos acompanhe pela primeira vez fique um pouco sem entender, pois nós já estudamos boa parte do Catecismo da Igreja e vamos continuar. Mas certamente será um momento muito proveitoso, nesse momento em que nós não podemos nos reunir lá na comunidade de fé para evitar as aglomerações. Então, por aqui, via Facebook, nós vamos realizar a nossa Escola da Fé, continuando a estudar o Catecismo da Igreja Católica. Vamos iniciar então da melhor forma possível, invocando o Espírito Santo de Deus, a fim de que conduza esse momento, nos inspire, nos ajude a entender melhor a fé revelada, nos ajude a viver melhor esta fé também, em especial nesse momento de isolamento social, de provação, nesse momento em que nós não podemos nos reunir, mas entremos em comunhão espiritual uns com os outros por meio das redes sociais e também por meio da oração principalmente. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, caríssimos, você que tem aí o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, este livro aqui, esta publicação, tome ele em suas mãos, ele serve como base para nós estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Pois bem, tenha também aí contigo a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Eu tenho aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, você acompanha a tradução que você tem, correto? Bom, aqueles que já estavam nos acompanhando devem lembrar onde nós paramos, não é? Nós paramos na questão 115 do compêndio. Lembrando que o compêndio traz o conteúdo do catecismo de modo sintético, resumido, em forma de perguntas e respostas. Então, aquilo que nós temos no catecismo, o compêndio traz bem resumido. Hoje nós vamos ficar bastante no texto do catecismo. Então, se você tem o catecismo aí, acompanhe, tá bom? Iniciemos com o texto mais sintético do compêndio. Nós paramos na questão 115, então vamos iniciar o nosso estudo. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar a sua questão. Na medida do possível, eu vou procurar responder aqui já. Se isso não for possível, a gente responde depois no privado. Muito bem. A questão 115 do compêndio do Catecismo
apresenta a seguinte questão: qual foi a atitude de Jesus em relação ao Templo de Jerusalém? A resposta sobre a atitude de Jesus com relação ao Templo de Jerusalém é esta: Jesus foi acusado de hostilidade em relação ao templo. Todavia, respeitou-o como casa do seu pai, e ali proferiu uma parte importante do seu ensinamento, mas também predisse a destruição dele, numa relação com a própria morte, e se apresentou ele mesmo como a casa definitiva de Deus em meio aos homens. Pois bem, nós vimos aqui, de modo bem sintetizado no compêndio, que durante o julgamento de Jesus, diante do Sinédrio, a instância jurídica dos judeus, naquele momento, Jesus foi acusado de desrespeitar o templo. Uma das acusações contra Jesus no seu julgamento foi justamente essa. Por isso o compêndio diz que ele foi acusado de hostilizar o templo. E isso nós encontramos lá no julgamento de Jesus diante do Sinédrio. Quando ele diz destruir este templo, ele falava sobre si mesmo, mas eles não entenderam. Eles entenderam que Jesus estava falando da destruição do templo físico, do templo material. Então, diante dessa incompreensão daquilo que Jesus trouxe de novo, e daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais ainda com relação a essa novidade que Jesus traz com relação ao templo, alguns não entenderam e utilizaram isso para julgar Jesus e condená-lo. Então Jesus foi acusado de ser alguém contra o templo de Jerusalém. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram Jesus indo ao templo muitas vezes. Podemos mencionar aqui o texto da apresentação do menino Jesus no templo, no Evangelho segundo Lucas, 40 dias depois do seu nascimento. Depois Jesus vai ao templo aos 12 anos, por ocasião da Páscoa, e em outras ocasiões Jesus também vai ao templo e ali faz ensinamentos, como diz o compêndio. Então, Jesus tinha respeito pelo templo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Já adiantando, vocês devem se recordar, Jesus diz que o templo é casa do seu Pai. Não façais da casa do meu Pai casa de comércio. Não façais da casa do meu Pai um covil de ladrões. A casa do meu Pai é casa de oração. Portanto, Jesus respeitou sim o templo de Jerusalém. Templo esse que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Lembrando que Jesus viveu sua paixão, morte e ressurreição mais ou menos no ano 30, 40 anos depois. No ano 70, os romanos entraram em Jerusalém e destruíram o templo, que não era o templo de Salomão, que já havia sido destruído lá no século VI antes de Cristo. Lembrando que Nabucodonosor, lá no século VI antes de Cristo, entrou em Israel, tomou posse daquela terra, destruiu o templo e levou cativo para a Babilônia, principalmente a elite de Judá. E eles foram deportados, portanto, é o chamado cativeiro da Babilônia. Depois eles voltaram, as leituras de ontem e de hoje tocam nesse tema. A primeira e a segunda leitura do dia de ontem e de hoje, da missa, falam sobre isso, do retorno. Eles estavam numa terra estrangeira e lá não tinha templo, mas quando voltaram, reconstruíram o templo. Então o templo que nós conhecemos no Novo Testamento e que Jesus caminhou e ali ensinou, não era o templo construído por Salomão,
mas sim o templo reconstruído, o templo de Herodes, como assim é mencionado. Mas esse templo também foi destruído, e o que sobrou é o chamado Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Certamente todos nós já vimos alguma imagem, principalmente dos papas. Os últimos papas, todos eles foram até Jerusalém e fizeram suas orações ali no Muro das Lamentações. É o que sobrou do templo destruído pelos romanos. Então, dá para entender que o templo de Jerusalém foi construído e reconstruído algumas vezes. Hoje não há templo. E para nós cristãos a leitura é: o grande templo é Jesus Cristo. Ele que habita em nós também, e nós nos tornamos habitação de Deus, templos do Espírito Santo. Portanto, há uma nova economia, como se diz na teologia, há um novo modo de compreender a realidade do templo. Entretanto, Jesus não desprezou o templo. Nós precisamos caminhar entre um bom equilíbrio. Precisamos respeitar o templo e o templo físico que estamos falando agora, a igreja para nós, o edifício que agora está fechado e a gente não pode se reunir nele por conta da pandemia do coronavírus. Esse templo deve ser cuidado, deve ser respeitado. Nós devemos ter muita veneração pelas nossas igrejas. Entretanto, maior veneração ainda e cuidado nós devemos ter com o templo que somos nós. Portanto, é uma contradição quando a gente cuida muito do templo, tem um zelo grande pela igreja, o edifício físico, e não respeita e não tem a mesma admiração pelo edifício formado por pedras vivas, que é a igreja formada pelo conjunto dos batizados, que somos cada um de nós. Portanto, é preciso caminhar de modo equilibrado entre o respeito ao templo físico, formado por pedras, blocos, tijolo, e o templo que é formado por nós, a igreja. A igreja é viva. Então, respeitemos o templo físico, mas saibamos respeitar e muito o templo que é o edifício formado pelas pedras vivas que somos cada um de nós batizados. Portanto, é uma contradição por vezes a gente cuidar muito do templo e não saber cuidar das pessoas, não saber cuidar dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Então, precisamos caminhar procurando conciliar as duas coisas. É claro que o ser humano vale muito mais do que o templo físico, até mesmo porque o templo de Jerusalém foi destruído, não foi mais reconstruído, e o que ficou? Ficou a igreja, ficou o templo vivo formado pelas pedras vivas que somos nós. Então, valorizemos as nossas vidas, nos respeitemos cada vez mais. No nosso último encontro, quem participou presencialmente da Escola da Fé, lá na Matriz Paroquial Santa Luzia, nós falávamos sobre o corpo de Cristo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. São Paulo diz que aquele que não reconhece o corpo e comunga a própria condenação. Aquele corpo que ele menciona é o corpo de Cristo, o conjunto dos batizados, cada um de nós, portanto. Então saibamos reconhecer a presença de Deus nos nossos irmãos e nas nossas irmãs. Este é o templo vivo. Estejamos bem atentos a esta realidade. Pois bem, agora eu convido você que tem o catecismo em mãos. Nós lemos o texto do compêndio do Catecismo da Igreja Católica e agora nós vamos acompanhar o texto do Catecismo, que é mais aprofundado, um texto mais completo. Nós vamos fazer a leitura, trata-se do parágrafo
583. Façamos a leitura e os comentários que são consequentes da leitura do texto do Catecismo da Igreja Católica. Pois bem, o subtítulo é o seguinte: Jesus e o Templo. Qual foi a relação de Jesus e o Templo de Jerusalém? Diz assim: Jesus, como os profetas anteriores a ele, lembrando que Jesus foi considerado um profeta, e não foi difícil ser reconhecido como um profeta, não. O mais difícil para muitos foi reconhecer Jesus como o Messias, como um ungido de Deus, como aquele que é cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo é doador desse Espírito ao povo da nova aliança, ao povo messiânico. Portanto, Jesus é profeta, mas é mais do que um profeta. O Novo Testamento também entra na questão da divindade de Cristo, mas essa questão foi mais difícil ainda. Se para alguns foi difícil compreender a messianidade de Jesus, compreender a sua divindade, para muitos foi mais difícil ainda. Tanto que a Igreja, em 4 concílios ecumênicos, os 4 primeiros concílios ecumênicos, precisou tratar desta questão da divindade de Jesus Cristo e das suas 2 naturezas. Esta é uma questão muito importante. Podemos aqui recordar quais são esses 4 primeiros concílios ecumênicos, ou seja, são ecumênicos porque contaram com a participação de toda oikumene, termo grego que indica a totalidade, tá certo? Não significa naquele momento que eram concílios que contavam com pessoas de outras religiões ou de outras confissões cristãs que naquele tempo aparentemente não existiam, não é? Então, o primeiro concílio ecumênico é o concílio de Nicéia, no ano de 325. O segundo é o concílio de Constantinopla, em 381. Daí temos o símbolo niceno-constantinopolitano. Depois, o terceiro concílio ecumênico é o concílio de Éfeso. Concílio importante para nós, porque ali, defendendo a divindade de Cristo, Maria é proclamada Theotokos, ou seja, a Mãe de Deus. E o quarto concílio é o concílio de Calcedônia, que continua a falar sobre as naturezas de Cristo. Podemos entrar aqui nessa questão, não de modo aprofundado, mas podemos falar que Jesus é uma única pessoa com 2 naturezas. As duas naturezas de Cristo são a divina e a humana, e elas conviveram naturalmente em Jesus. Portanto, Jesus não era uma pessoa que ora vivia segundo a divindade, ora vivia segundo a humanidade. Divindade e humanidade em Cristo estavam harmonizadas. Pois bem, Jesus, como os profetas anteriores a ele, diz o Catecismo da Igreja, teve pelo Templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após o seu nascimento. Trata-se aqui da apresentação do menino Jesus no templo, segundo o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2. Depois, com 12 anos, como nós já mencionamos, ele decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas de seu pai. Jesus fica no templo por ocasião da peregrinação anual que eles faziam para Jerusalém, por ocasião da Páscoa, e Jesus fica lá no templo. E depois, quando seus pais o reencontram, Jesus diz a eles: vocês não sabiam que eu devia cuidar das coisas de meu pai? Pois bem, encontramos Jesus aí se relacionando com o seu pai no templo de Jerusalém. Continua o catecismo. Durante os anos de sua vida oculta, ou seja, o que são os anos da vida oculta de Jesus? Os evangelhos nos narram Jesus até os 12 anos,
Depois voltam a falar de Jesus somente por volta dos 30 anos, quando começou o seu ministério público. Portanto, esse tempo entre os relatos da sua infância, esse tempo entre 12 e 30 anos, é chamado de vida oculta de Jesus. Os evangelhos não mostram. Por que não mostram? Porque os evangelhos não são biografia de Jesus. Os evangelhos querem nos convencer de que Jesus é o Messias de Deus. Ele é Filho de Deus e nos oferece a salvação gratuitamente. Basicamente isso. Mas os evangelhos não são uma biografia. Não querem tratar da vida de Jesus do começo ao fim. O próprio Evangelho segundo João diz que Jesus fez muitas coisas que não estão escritas no livro, mas aquelas que estão escritas foram escritas para que nós creiamos. Portanto, os evangelhos, a Sagrada Escritura, não tem a intenção de narrar uma biografia da vida de Jesus. Nem tudo que Jesus fez e falou está na Sagrada Escritura. Por isso mesmo, nós não somos da linha do biblicismo. O biblicismo diz, se não está na Bíblia, a gente não acredita. Para nós não. A Bíblia é fundamental. Aliás, forma o tripé da nossa fé. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério. Mas nós não ficamos com a doutrina da sola Escritura, do somente a Bíblia. Até mesmo porque a Bíblia não tem, repito, a intenção de narrar tudo aquilo que disse e fez Jesus. Não é biografia de Jesus. Aqui a gente evita também o fundamentalismo bíblico, que é um problema. Pois bem, Jesus subiu ao templo a cada ano, no mínimo, por ocasião da Páscoa. Uma vez por ano, Jesus ia com seus pais até o templo de Jerusalém. Saía da Galileia, passava por Samaria e chegava até Jerusalém. E ali iam ao templo. Até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Então, durante os seus 3 anos de ministério público, Jesus, segundo os evangelhos, vai muitas vezes ao templo de Jerusalém, especialmente no evangelho segundo João. Ali, em João, Jesus vai muitas vezes ao templo. Por quê? Porque justamente João quer ressaltar essa realidade nova de que o templo material já não é assim tão importante, não é mais importante do que o templo humano. Jesus disse: destruíste templo e eu o reerguerei em 3 dias. Ele falava de si mesmo, e nós somos templo do Espírito Santo. E João foca muito nessa questão. Aliás, no último domingo, quem acompanhou a cura do cego de nascença ou do cego das origens, ali Jesus cura Adão, cura a humanidade ferida por conta da cegueira que o pecado provoca em nós. Nós encontramos Jesus falando sobre a realidade do templo, falando de si mesmo. Jesus, no Evangelho segundo João, vai muitas vezes ao templo, justamente porque ele vai substituir essa realidade do templo físico e vai dizer: eu sou o templo. E assim, por conseguinte, cada um de nós nos tornamos templos de Deus. São Paulo também nos fala sobre isso. Acaso ignorais que vocês são templos do Espírito Santo? Então, Deus habita em cada um de nós, somos, portanto, o templo. Nesse momento, nós estamos impossibilitados de ir ao templo. Hoje mesmo saiu uma nota da nossa diocese, do Padre Marcos, dizendo: devemos ir ao templo. Temos o templo humano, que somos nós. Vocês que estão reunidos em família sabem
aí está a igreja doméstica, aí está a morada de Deus. O que é o templo? É onde Deus habita, é o santuário de Deus, onde Deus está. Então, onde o ser humano está, Deus aí está. Portanto, você aí da sua casa pode se encontrar com Deus, lembrando aquilo que Jesus disse lá, se eu não me engano, no terceiro domingo do tempo da quaresma: virá o tempo, e já chegou, dizendo ele à samaritana, em que não se adorará a Deus nem nesse monte aqui na Samaria, o Monte Garizim, nem lá em Jerusalém, pois poderemos adorar a Deus em qualquer lugar, em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Portanto, aí na sua casa, você pode adorar a Deus que está presente, não somente em espírito, pois Deus é onipresente, mas Deus que habita em você. Deus está presente em nós. Lembremos aqui um pouquinho da experiência de Santo Agostinho, ele que era alguém de busca incansável pela verdade, e aquilo que ele procurava fora de si, acabou encontrando dentro. Olhando para dentro de si, ele encontrou a Deus. Portanto, nós somos habitação de Deus. Por ora não podemos ir ao templo, não podemos ir à igreja física, mas a igreja continua viva, continua caminhando. Essa realidade é fundamental para nós. E aqui vale a pena também dizer algo de importante. O quê? Nós estamos impossibilitados da comunhão eucarística. Eu estou celebrando missa sozinho, eu estou comungando. O padre precisa comungar quando se reza a missa para consumar o sacrifício. Mas vocês não estão comungando. Esse é o momento de nós pensarmos naquelas comunidades que não têm a oportunidade de celebrar a Eucaristia. Às vezes ficam meses e até mais de ano sem receber a comunhão eucarística. Podemos agora, nesse momento, nos unirmos e sentir na pele o que estas pessoas pensam. Essa questão apareceu bastante no Sínodo da Amazônia, que tentou tratar desta questão sobre a Eucaristia para os povos da Amazônia. Muito se falou, muitas polêmicas se criaram. Enfim, acho que isso não é o mais importante. O mais importante é que a Eucaristia faz a igreja. Sem a Eucaristia nos falta muito. Falta muita coisa, pois a Eucaristia ela é transversal. É o centro da nossa fé. O mistério pascal que a gente celebra na missa é o coração da Bíblia. É o coração da Sagrada Escritura. É o coração do ano litúrgico também. Por isso na missa se atualiza a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nós podemos nos alimentar de Jesus, que se faz alimento, que se faz pão, que se faz vinho, e entre nós, e entra em comunhão com cada um de nós. Mas nesse momento, nós não podemos fazer esta comunhão eucarística. Assim, podemos sentir um pouquinho daquilo que aquelas pessoas que vivem em lugares onde existem pouquíssimos padres, como a Amazônia, e sentir um pouco na pele quanto é difícil ficar sem a Eucaristia, ficar sem a comunhão eucarística. Mas nós podemos entrar em comunhão com Deus nesse momento de outra forma. Deus é Espírito, nós podemos adorá-lo em Espírito e verdade. Onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele ali está presente. Se você está em família, você pode se reunir aí, rezar, adorar a Deus e encontrar o Senhor. E principalmente olhando para dentro de si. Deus habita o ser humano. Nós somos a habitação de Deus, morada de Deus. Por isso temos grande importância. Saibamos, portanto, valorizar o templo físico, o templo material, o edifício, mas saibamos valorizar muito o templo humano, o nosso corpo, que é a habitação de Deus, que é templo do Espírito Santo.
temos a oportunidade então de entrar em comunhão com essas comunidades que não têm a Eucaristia. Estamos sentindo isso na pele, mas com a graça de Deus, em breve nós vamos receber a Eucaristia mais uma vez, vamos celebrar juntos o mistério pascal de Nosso Senhor em breve. Pois bem, continuando então a leitura agora no parágrafo 584. Acompanhemos. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é, para ele, a morada de seu Pai, uma casa de oração, e se indigna pelo fato de seu átrio externo ter se tornado um lugar de comércio. Pois bem, nós encontramos aqui a referência à expulsão dos vendilhões do templo. Jesus, que fica indignado, fica irado, alguns chamam essa ira de ira santa, e expulsa os vendilhões do templo, coloca eles para correr mesmo, derruba a banca dos cambistas, pois o templo tinha uma moeda própria. Então o povo, para oferecer um sacrifício, tinha que comprar essa moeda, e essa moeda valia mais do que a moeda do povo. Então o povo sempre perdia. E aqueles que dirigiam o templo era a classe sacerdotal, os saduceus, eles lucravam. E Jesus dizia: isso é comércio, e vocês estão roubando. A casa do meu pai não é casa de comércio. E expulsou os vendilhões do templo. O catecismo aqui faz esta referência. Tomemos sempre muito cuidado, não é? Para com o respeito ao templo. Por quê? Vejam bem, Jesus está valorizando o templo, o edifício físico, em vista do povo, que é a habitação de Deus, que é templo de Deus. Então essa realidade precisa ser muito bem conjugada. Continuando, diz o catecismo: se expulsa os vendilhões do templo, é por amor zeloso a seu Pai. Abre aspas, agora a citação da Sagrada Escritura. Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. João, portanto, cita o Salmo 69. O zelo por tua casa me consumirá. Depois, nós encontramos esta citação no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 16. Então, depois da ressurreição, os apóstolos mantiveram um respeito religioso pelo templo. Aqui já estamos dando mais um passo. Qual é o passo? Já estamos depois da realização do mistério pascal de Jesus, depois da sua ressurreição, portanto. Encontramos o catecismo mencionando o livro dos Atos dos Apóstolos, logo no comecinho, lá no capítulo 2. Trata-se de Atos 2, versículo 46. Que texto é esse? Os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, eles continuam subindo ao templo para as orações. Em especial, encontramos um texto muito importante. Pedro e João que vão ao templo para fazer a oração. E lá encontram um coxo à frente do templo. E esse coxo era um mendigo, estava pedindo dinheiro, olhou para Pedro e Pedro olhou para ele e disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Ou seja, o mais importante para nós não é ter nem ouro nem prata. Não é a questão financeira, embora ela seja importante. Ela é importante. Sem o dinheiro a gente não consegue manter uma paróquia. Mas o mais importante é que a paróquia seja o lugar de evangelização. O que devemos ter é Jesus Cristo. Ouro e prata não tenho, disse Pedro, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus de Nazaré.
Então é fundamental que nós tenhamos essa consciência de que fundamental para a igreja é a evangelização. Encontramos aqui então, já no livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja se relacionando com o templo de Jerusalém. Portanto, até aqui o templo não estava destruído. São os primeiros anos depois do mistério pascal de Nosso Senhor. O templo vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Pois bem, continua o catecismo no parágrafo 585. Diz assim: contudo, no limiar de sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Esse texto também é bem conhecido de todos nós. Trata-se de Mateus, capítulo 24, versículo 1 e seguintes. Os discípulos olham o templo e dizem que o templo é muito bonito, ficam admirados, enfeitado com pedras votivas. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Eles certamente não entenderam naquele momento. Depois da destruição do templo, puderam entender. Jesus aí estava predizendo a destruição do templo. Estava dizendo que os romanos, estava predizendo que os romanos iam entrar em Jerusalém e destruir este templo. E o que ficou é a igreja, templo de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo. Portanto, a igreja é importante, o templo é importante, mas a habitação de Deus, o ser humano, tem mais importância. Respeitamos o templo físico e muito, cuidamos, temos muito zelo, como teve Jesus, mas mais zelo ainda precisamos ter pelo ser humano, pelos nossos irmãos. Há aqui o anúncio de um sinal dos tempos finais que vão abrir-se com sua própria Páscoa. Pois bem, a igreja nos diz que após a ressurreição de Jesus, nós entramos nos últimos tempos. A teologia tem uma área que se ocupa para tratar das últimas coisas, que é a escatologia. Então, os últimos tempos para nós começaram a partir do mistério pascal de Jesus, a partir da sua ressurreição. Portanto, a destruição do templo de Jerusalém está ligada a esta questão escatológica, está ligada à questão dos tempos finais. A Páscoa de Jesus abre, inicia os últimos tempos. Pois bem, esta profecia, Jesus que diz que o templo vai ser destruído, eles estão diante do templo, Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra, porém, pôde ser relatada de modo deformado por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Aqui temos citação de duas passagens bíblicas. A primeira, Jesus diante do Sinédrio, nós encontramos em Marcos, capítulo 14, versículos 57 e seguintes. Trata-se do julgamento de Jesus diante do Sinédrio, que a gente poderia mal comparar com uma espécie de STF. Lembrando que a lei religiosa era a lei civil no tempo de Jesus. Não tinha separação entre esfera religiosa e esfera civil. Era tudo a mesma coisa. Portanto, a Torá, a lei religiosa, era a lei civil. Hoje não. Nós temos a esfera religiosa com suas regras, algumas leis. A principal lei, o principal mandamento é o mandamento do amor. Mas nós também temos a realidade civil. E hoje nós estamos precisando conviver com essa dupla realidade. Encontramos a igreja respeitando as autoridades civis, a esfera civil, a esfera governamental. Lembrando que nós, Igreja Católica, por muito tempo estivemos também atrelados ao Estado e nos confundindo muitas vezes com o Estado. É o chamado período do regime do padroado.
em que igreja e Estado estavam juntos, e a evangelização aqui no Brasil, pelo menos, não foi muito boa nesse período, não. A coroa portuguesa era responsável por fazer investimento, construção de igrejas, seminários, enfim, e a coisa não avançou tanto assim. E, no final das contas, quando nós precisamos atribuir uma responsabilidade aos problemas da Inquisição, por exemplo, ou mesmo das cruzadas, mais lá para trás, né, no período medieval, quem é culpado? O Estado? Não, a Igreja. Mas estavam unidos, Estado e Igreja, mas no final das contas, quem acaba sofrendo sobre nós somos nós. Então me recordo muito bem aqui das aulas do professor Ney de Souza, professor de História da Igreja lá da PUC de São Paulo, que dizia que a união com o Estado ela acaba sendo prejudicial à Igreja. A Igreja precisa ter liberdade para a pregação evangélica. O que nós fazemos hoje é cooperação. A Igreja coopera com o Estado coopera com a Igreja. E hoje nós estamos cooperando não só com o Estado, mas com toda a sociedade civil. As igrejas estão fechadas, não temos as celebrações litúrgicas, o culto público, justamente para evitar as aglomerações e evitar a propagação do coronavírus e a doença que ele provoca, o Covid-19. Então, estejamos atentos a esta realidade. Pois bem, Jesus foi culpado, foi injuriado, mentiram contra Jesus no seu julgamento, foram falsas testemunhas que diziam: olha, ele é contra o templo, ele diz que vai destruir o templo, diz que vai construir ou reconstruir em 3 dias, mas vai destruir. Foi uma das razões para Jesus ser condenado, foi uma das acusações contra ele. E durante a crucificação, alguém passa diante de Jesus e diz: tu que dissestes que irias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, desce da cruz para a gente ver que você é Deus mesmo, né? Se você tem essa capacidade de reconstruir o templo em 3 dias, algo que foi construído em anos e anos, desce da cruz. Portanto, ali encontramos Jesus sendo injuriado e fazendo uma referência ao templo de Jerusalém. Pois bem, continuemos então. Longe de ter sido hostil ao templo, nós estamos agora no parágrafo 586 do Catecismo. Longe de ter sido hostil ao templo, local em que, aliás, ministrou o essencial de seu ensinamento. Jesus, principalmente no Evangelho de João, ensina muito no templo de Jerusalém. Fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, que anuncia a destruição do templo. É como... Perdão, pulei a página. Então vamos voltar aqui, ó. Associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento para a sua igreja futura. É aquele texto em que Pedro é questionado se ele deve pagar o imposto do templo. E ele vai: Jesus, vai lá, peça, vai ter a moeda na boca do peixe, paga para mim e para você. Encontramos aqui Jesus seguindo as leis civis, não é? Não contradizendo as regras. Não contradiga, não contradiza. A regra de ficar em casa, de não se reunir nos templos e em outros lugares. Quem tem fé está imune. Precisamos caminhar na fé e na razão. São 2 luzes que nos conduzem à verdade: fé e razão. É por isso que, à frente da igreja,
nós temos homens que estudaram um pouco, estudaram filosofia, estudaram teologia, justamente para que nesses momentos usassem um pouquinho da cabeça, usassem a razão e não entrassem numa atitude fideísta, ou seja, só a fé, ignorando o que a luz da razão diz. Ora, se a gente se aglomerar, a possibilidade de transmissão do vírus no lugar onde tem uma aglomeração de pessoas é muito grande. Se tem uma pessoa infectada numa missa lotada, na nossa igreja, na matriz paroquial pelo menos, nós acomodamos ali mais ou menos 300 pessoas, pelo menos. Se uma está contaminada, pode transmitir para tantas outras pessoas. Então, abrir a igreja, fazer os cultos públicos nesse momento e não colaborar com as autoridades civis e sanitárias é falta de juízo, falta de razão. E é um erro muito grande com relação à fé. Tem algumas pessoas, e são aquelas pessoas que o ditado vale muito bem. São aqueles que são mais católicos do que o Papa. Fulano é mais católico do que o Papa, não é? São aquelas pessoas que acabam ignorando a prudência, que é a mãe das virtudes. Portanto, obedecer o que os nossos bispos e padres estão nos dizendo para a gente ficar em casa e não se reunir nas igrejas é uma colaboração com a sociedade civil. Nós precisamos colaborar, temos que ter esse cuidado. Então, não estamos mais no regime do padroado, não estamos mais desde a proclamação da República, aqui no Brasil mais especificamente. Estado e igreja estão separados, estamos no chamado Estado laico, que não é laicista. O Estado não proíbe a religião, mas permite o exercício livre da religião e de qualquer religião. Porque no Brasil, até a proclamação da República, dentro do regime do padroado, todo mundo tinha que ser católico. As outras religiões eram exercidas clandestinamente. Aqui vale a pena, que dizia Bento XVI, ele dizia o seguinte: nós evangelizamos não de modo proselitista, forçando a barra, mas evangelizamos pela força de atração que Cristo exerce. Jesus exerce uma força de atração. Jesus diz: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Portanto, proselitismo também faz mal. Forçar, goela abaixo a fé nas pessoas também faz muito mal. Então, colaboremos com as autoridades civis e sanitárias. A igreja agora colabora com o Estado. Isso é muito importante para todos nós. Em determinados momentos o Estado colabora conosco também. Então é uma relação, precisa ser uma relação saudável, de colaboração entre os dois lados. Tudo bem? Muito bem. Continuando então o catecismo lá, no parágrafo 586, diz o seguinte: que Jesus identificou-se com o templo ao apresentar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Por isso o templo desapareceu, destruído, e não foi reconstruído, porque apareceu o templo definitivo, Jesus, templo, e eu reconstruirei em 3 dias. E Jesus está no meio de nós. Que nova era propagada há um tempo atrás, que muitos falam, não é? Da era de peixes, não é? Não é isso não. Que o catecismo está falando de uma nova era da história da salvação, diz respeito ao templo. Jesus é o novo templo de Deus, a grande habitação de Deus, é onde nós encontramos Deus. Vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. É João 4, 21, é Jesus conversando com a samaritana. Então, podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Os templos estão fechados, mas o grande templo de Deus, que é Jesus, está no meio de nós e podemos encontrá-lo.
E Jesus habita em nós pelo seu Espírito. Nós que somos batizados, crismados, temos o dom do seu, as prescrições judaicas para ser justo, não é? Pois o justo, segundo, é aquele que observa a Torá, a lei. Jesus, nos evangelhos, como aquele que cumpre a Torá, principalmente no Evangelho segundo Mateus. Mas, de modo especial e o fundamental para nós, nesta noite, concluindo o nosso estudo, é que nós somos morada de Deus. Somos o novo templo. O templo é implorareis o Pai, Espírito e verdade, pois nós somos a habitação de Deus em Jesus Cristo, que está em cada um de nós. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos já encerrando, estamos nos aproximando de 1 hora de transmissão. Eu não sei se apareceram algumas perguntas, depois a gente responde. A Fernanda está dizendo que está travando. Realmente umas 2 ou 3 vezes apareceu uma mensagem aqui travando, né, a transmissão, ao menos por um pouco de tempo. Eu estou sozinho, né? As missas que eu estou celebrando também celebro sozinho, não tem nenhuma pessoa me ajudando, eu mesmo preparo o celular, a câmera, e então pode ser que aconteça algum probleminha ou outro aí. Hoje vi um padre, alguém me mandou, né? Acho que era um padre italiano, ele tentando gravar e acho que ele apertou lá alguma daquelas funções que aparece neve, sol, aparece uns bichinhos, virou meme, não é? Então nós padres estamos nos arriscando muito, não é? Estamos nos arriscando aqui, aprendendo a lidar com as redes sociais nesse momento, que é muito importante, não é? Então, para que vocês não fiquem sem o alimento da palavra de Deus, nós padres estamos nos arriscando. Aí alguns têm muita facilidade com isso, outros nem tanto. Eu costumo dizer que eu sou semi-analfabeto digital, não é? Então, quem me explicou um pouquinho do que eu estou fazendo foi a Pascom, a pessoa do Rafael. Rafael que no sábado, no último sábado, me mostrou como é que fazia a transmissão. Vocês devem ter percebido que na missa e também aqui eu dou a bênção, faço o sinal da cruz com a mão direita, sempre com a mão direita, não é? Pois com sua destra Deus fez maravilhas, não é? E Jesus está à direita de Deus. Isso não quer dizer que os canhotos tenham problemas, viu, gente? Pera lá. Mas a bênção é dada com a mão direita. E na transmissão eu acabo dando a bênção porque eu estou usando o modo selfie. Então há uma inversão. A bênção que eu dou com a direita parece que está dando com a esquerda. E não é bom dar a bênção com a mão esquerda não, mas fique tranquilo, é com a direita, tá? Na imagem está aparecendo com a esquerda, mas é com a direita, tá bom, gente? Amanhã eu vou tentar corrigir esse problema, tá certo? É só inverter a câmera. Então eu vou me arriscar na missa de amanhã às 9 horas. Convido vocês a acompanharem de segunda a sábado, missa de mais ou menos 40 a 45 minutos às 9 horas e no domingo às 7 horas da manhã. Lembrando que na quinta-feira eu estarei aqui também ao vivo rezando o terço mariano com vocês. E uma adoração o calendário, não é? Que foi programado para esse momento de recolhimento social. Então fica aqui o meu abraço, a minha consideração. Em breve a gente vai poder se abraçar. Daqui a pouco eu vou responder todas as mensagens que aí estão chegando, tá bom? Vou fazer um esforço para respondê-los, conto também com a ajuda da Pascom, tá certo? Então, um forte abraço a cada um de vocês. Na terça-feira que vem nós continuamos
com a graça de Deus, se Deus quiser, o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. E você, se quiser, e é recomendável, continue estudando, continue a ler o Catecismo da Igreja, tá bom? Eu pergunto ali, onde eu encontro o Catecismo? Nós temos a venda lá na nossa lojinha, mas agora não dá para vender. Então, você encontra no site do Vaticano. Então, joga no Google lá, Catecismo da Igreja Católica, PDF, vai aparecer. Ele vai te encaminhar para o site do Vaticano, assim como o compêndio também. Tá lá no site do Vaticano, tá bom? Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Deus esteja sempre ao lado de vocês. Estamos em comunhão, estou rezando por vocês. Em especial, a gente se encontra na Santa Missa, tá certo? Forte abraço a todos, se cuidem, saia de casa somente para comprar alimento, remédio, e não precisa estar fazendo isso toda hora. Tomem cuidado, vamos nos preservar e preservar a vida dos outros também. Vamos então nos preparar para a bênção e que Deus acompanhe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem Marte, e se porventura outros estejam nos acompanhando, a bênção de Deus chegue até vocês. Lembrando que um sacramento não pode ser ministrado por telefone, pela internet, tem que ser presencial, como a Eucaristia, tá? Ou a confissão, você não pode ligar para mim e se confessar, não pode, tá? Tem que ser presencial. Mas um sacramental, como é a bênção que eu vou dar agora, essa tem efeito e chega a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe de Deus e da Igreja, e de Santa Luzia Virgem Mártir, assim como de Santa Rita de Cássia, de São José Operário e Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.